Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de um brasileirinho. Eu acho que a gente não falou, acho que nós não conversamos ainda a respeito de nenhuma situação como essa dele. Então é interessante que você preste atenção, porque talvez te ajude de alguma forma, tá? Então ele fala o seguinte: Boa tarde, Vânia. Tenho 32 anos de idade, 12 anos na igreja. Eu sou casado e tenho 2 filhos. Eu e a minha família frequentamos a igreja. Então ele ainda é um mormon ativo, tá? Pelo menos quando ele me mandou este e-mail, que foi em janeiro deste ano. Somos ambos batizados e não nego que a igreja tem me ajudado muito em termos espirituais. Porém, eu nunca consegui o tal testemunho. E por isso nunca senti nem declarei que a igreja é a única verdadeira na face da terra, ou coisas do gênero. Porém, minha esposa sempre dá o testemunho, e eu fico um pouco incomodado porque eu não conseguia fazer o mesmo. Com o intuito de resolver esse meu problema de falta de testemunho, eu comecei a tentar ficar mais próximo dos ensinamentos da igreja através dos sites oficiais e de outras redes sociais. Durante várias vezes em que eu estive na internet buscando me fortalecer, tem acontecido exatamente o contrário daquilo que eu busco. Ou seja, descobri vários canais no YouTube como o seu, que me vem dando a prova de que é tudo uma grande mentira. E muitas das descobertas foi através do seu canal. Com tudo isso, eu comecei a questionar várias das passagens do livro de Mórmon sobre alguns dos tópicos. E percebi que era de fato tudo mentira. Depois de começar a desvendar os podres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, comecei a me sentir muito mal em ir para a igreja. E a minha esposa começou a me questionar sobre o que estava acontecendo. E eu só dizia que não dormi bem e por isso não estava em condições de ir para a igreja logo cedo. Mas na verdade eu não estava preparado, com coragem, para abordar esse assunto com ela, porque sei que será difícil para ela e para mim também. Mas abri o jogo e ela ficou desolada. Eu disse o que descobri sobre o mormonismo e que não consigo ir para a igreja e fingir que nada, e que não acredito no livro de Mórmon, que era tudo ficção, e inclusive mostrei muitas provas. Ela ficou quase sem palavras e vi que ela não acreditou. E procurou a ajuda dos élderes para irem à nossa casa e me tirarem as dúvidas, e assim me ajudarem com as provações que ela achava que eu estava tendo. Os élderes vieram um dia e eu os questionei sobre um dos assuntos que mais me incomodava, sobretudo porque sou negro. Nessa hora você já deve desconfiar que assunto é, que é a questão da proibição do sacerdócio aos negros. E os élderes não conseguiam se justificar. E cada tentativa de justificar saía pior. E no fim fiquei com pena deles, porque sei que eles não têm culpa. Mas o que está me incomodando mais é porque a minha esposa me disse que o maior objetivo dela é nos selarmos no templo. E como ficaria isso se eu já não acredito mais? Aí eu já começo a ficar preocupado com o meu casamento de 5 anos e de 12 anos que estamos juntos. Com essa minha história, eu também te peço ajuda de como poderei lidar com essa parte, porque não gostaria de perder o amor da minha vida, nem tampouco viver uma vida que sei que é tudo mentira. Muito obrigada, meu querido, por mandar a tua história pra gente, e eu sei por experiência que é uma situação extremamente delicada. O que eu posso te dizer é que não, né, você pede aqui a minha ajuda, né, sobre como você deve lidar com essa situação. Tudo que eu falar nesse vídeo, eu gostaria que você tomasse como sugestões somente, tá bom? Porque infelizmente não existe uma receita fácil para seguir numa situação como essa. Porque vai depender muito de você e dela, peculiarmente, entende? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: do teu lado,
você queria buscar um testemunho, né? Então você começou a pesquisar na internet, tal, sites oficiais da igreja e vídeos no YouTube, e você deu de cara com a realidade, ou seja, de que a igreja não é nada daquilo que ela clama ser. Você tem duas opções nesse caso: ou frequentar a igreja só para acompanhar a tua esposa, né? Mesmo não acreditando, mesmo não pactuando, né? Ficando assim tranquilo com relação a não ter um testemunho como a tua esposa tem e outras pessoas, e ser um mórmon progressista, como a gente tem conversado aqui, né? Várias vezes. Existem pessoas que, por causa do cônjuge ou por causa da família, continuam frequentando a igreja, mas não levam tudo aquilo a sério, não. Só frequentam mesmo para não criar problemas dentro de casa, tá? A segunda opção é você ter uma reação, né, como a que eu tive, né? Quando eu descobri que era tudo mentira, eu falei, não dá. Eu estaria mentindo para mim mesma e mentindo para o meu marido se eu continuasse frequentando a igreja. Eu particularmente não conseguiria ser progressista, eu não conseguiria frequentar a igreja. Se é algo que te incomoda, né? De repente você descobriu, né, que os negros não tinham sacerdócio, mas por quê? E de repente você se sente tão insultado pela própria história da igreja que você fala, eu não quero ter nada a ver com essa igreja, eu não quero ter nada a ver com ela. Se esse for o teu caso, você precisa lembrar de uma coisa: o mais importante tem que ser o teu relacionamento com a tua esposa. E aí você tem que torcer para que ela tenha a mesma mentalidade que você. Ou seja, que ela coloque o relacionamento de vocês acima das crenças religiosas dela. Tá? Muitas pessoas conseguem isso e outras não, né? Agora, vai depender dela no sentido assim, vai depender do tipo de testemunho que ela tem, vai depender do grau de absorção que ela tem em relação ao mormonismo, se ela leva aquilo tudo muito a sério, ou se ela é mais tranquila. Com relação ao selamento no templo, né, que você disse que ela quer fazer, o que você pode conversar com ela é que todas as pessoas que têm uma crença, tá? Nós podemos citar aqui como, por exemplo, o Islã, né? Os Mormons, sem dúvida nenhuma. Todas as pessoas que têm uma crença, elas têm um testemunho da própria crença. Um testemunho inabalável da própria crença. Não todas, né? Mas aquelas que são realmente, como é que fala? Comprometidas com a causa. Por exemplo, você vê uma mulher, né, na rua com aquele... Ai, não sei se é turbante o nome daquilo, né? Que as mulheres muçulmanas usam porque elas acreditam que, né, precisam usar aquilo. Os mormons usam os garments, por exemplo, né? Só dando um exemplo. Então, assim, aquelas mulheres muçulmanas, elas usam aquilo, pode estar o calor que for, não importa, porque elas têm um testemunho forte, real da crença delas, tá? E isso não acontece só no mormonismo, e isso talvez você possa colocar para tua esposa enxergar, tá? Que assim como ela tem o testemunho da fé dela, da religião dela, várias outras pessoas de várias outras religiões têm um testemunho tão forte quanto o dela ou mais forte do que o dela. Então o que tem que fazer? Você não quer se selar no templo porque para você aquelas coisas perderam o sentido. Então você pode conversar com ela para deixar isso nas mãos de Deus, né? Que o Senhor vai resolver isso no final, até porque o mais importante não é o ritual que acontece dentro do templo, não. Mas o relacionamento que vocês têm dentro de casa, o que acontece dentro de 4 paredes é que vai definir se vocês vão ficar juntos depois da morte, porque é essa a crença que ela tem, ou não, tá? Então, assim, você tentar mostrar para ela a verdade, você tentar mostrar para ela fatos incontestáveis, muito provavelmente não vai ajudar. E vai começar a criar um conflito entre vocês, porque vocês vão entrar numa situação de ataque e defesa. Você atacando a crença dela e ela se defendendo. É uma batalha que não vale a pena.
E ninguém vai vencer essa batalha sem machucar o outro. Eu deixaria isso fora, eu tiraria o conceito fora, eu não tentaria mostrar para ela e provar quem era Joseph, que o livro de Mormon não é verdadeiro coisa nenhuma. Eu particularmente, tá? Não tentaria fazer nada disso, porque eu sei que não funciona. A pessoa não tá preparada, ela não quer, ela não tem interesse em escutar essas coisas, então vai criar conflitos, tá? Eu focaria no relacionamento de vocês e só mostraria para ela, como eu disse, o fato de que assim como ela tem um testemunho da crença dela, várias outras pessoas de outras religiões também têm um testemunho delas. E tem experiências espirituais que confirmam para elas que que a igreja delas é verdadeira, da mesma forma que a tua esposa na igreja mormon. Tá? Procura proteger o teu relacionamento com ela e tomara que ela esteja disposta a fazer a mesma coisa. O que pode impedi-la, né, ou atrapalhar bastante nesse processo é que ela escuta na igreja, ela aprende na igreja o seguinte: que se você se afasta da igreja, seja quem for que se afaste da igreja, tá? Aquela pessoa vai perder todos os princípios morais dela. Já que ela não tem que viver a palavra de sabedoria, ela vai beber até cair, talvez vai se envolver com drogas, e muito provavelmente, né, o cônjuge vai trair o outro porque saiu da igreja. Se você fizer a tua esposa entender que você é a pessoa que você é, um homem íntegro, um homem comprometido com ela, eu falo isso baseado no que você tá falando aqui, o teu discurso, né, é um discurso de uma pessoa íntegra, viu? E você a ama, você diz que não quer perdê-la, mas você também não quer viver uma mentira, que é o mormonismo. Então isso é uma postura de uma pessoa íntegra. Se você só puder mostrar para ela que você é um homem e um pai que ama a família, que é responsável, que é comprometido, você é fiel a ela e você cuida dos teus filhos, não por causa da igreja, mas porque você é assim, porque está dentro do teu coração e nada vai mudar isso. Você não faz coisas que contradizem, né, os valores morais de vocês porque você tem medo de punição de um Deus, ou por isso ou por aquilo. É porque você ama o bem, você faz o bem por amor ao bem. Se você conseguir convencê-la disso, tá tudo bem. Ela vai poder ficar lá na igreja e você vai ficar fora da igreja. Você não tenta tirá-la da igreja. E ela não tenta te levar para a igreja. Porque antes de vocês serem um casal, vocês são dois indivíduos. E vocês têm o direito de decidir viver a vida do jeito que vocês se sentem bem, desde que isso não fira os valores morais da família de vocês e não fira e contradiga o grau de comprometimento e lealdade que vocês devem ter um com o outro, um pelo outro. Tá? Essa é a minha sugestão. Não tenta tirá-la da igreja. Convence ela a não tentar te levar para a igreja. Porque isso é um desgaste desnecessário. A vida é muito curta. E não vale a pena vocês ficarem num cabo de guerra, né? Você tentando provar uma coisa e ela tentando provar outra. Baixa as armas e deixa o amor dominar o relacionamento de vocês, a aceitação, o respeito mútuo dominar o relacionamento de vocês. Eu torço para que dê tudo certo, viu? Se você puder, coloca um comentário pra gente aí no vídeo, diga como estão as coisas, tá? Porque você me mandou esse e-mail em janeiro, então muita coisa aconteceu até agora. Conta pra gente como estão as coisas e eu torço de todo o meu coração que fique tudo bem, porque eu sei que é possível. Eu vivo isso dentro da minha própria casa. Meu marido é ativo na igreja, eu sou uma ativista contra o mormonismo e a gente se dá muito bem, porque o que nos une não é o mormonismo, é o amor. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.